Dali, papaizinhos, beleza? Nessa aula vamos trabalhar lei dos senos. Vamos fazer a demonstração e vamos também resolver um exercíciozinho ou dois para fixar a ideia. Esse é um teorema que eu costumo dizer, que eu costumo chamar de teorema facilitador. Como assim, papaizinho? Se por acaso você esquecer, não tem problema. Você tem outra maneira de resolver a situação. Mas é um teorema que facilita. Se trata de quê? Se trata do seguinte: a razão entre o lado de um triângulo e o seno do ângulo oposto é uma constante. O que é que isso quer dizer? Que o A sobre o seno do alfa é igual ao B sobre o seno do beta. Se eu tivesse aqui um θ e aqui um C, também seria igual a C sobre o seno de θ, tá bom? Mas eu vou apagar isso daqui para não ficar poluída a nossa imagem. Tranquilo? Como é que a gente vai provar que A sobre o seno de alfa é igual a B sobre o seno de beta? Vamos fazer isso de uma maneira bem tranquila. Bem tranquila. Repara. Vamos traçar a altura relativa a esse lado. Toda vez que você traça uma altura, você cria dois triângulos retângulos. Então, temos aqui dois triângulos retângulos. Essa altura eu vou chamar de H. Vamos então escrever aqui, olha que legal. Seno de alfa. Seno de alfa é H sobre B. Porque seno, lembrando, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, H sobre o B. Tranquilo? Vamos agora escrever o seno do beta. Seno do beta é o mesmo H sobre A. H sobre A. Beleza? Muito bem. Vamos a uma técnicazinha aqui muito legal. Ao invés de isolar numa, substituir na outra, sabe o que a gente vai fazer, papaizinho? A gente vai dividir uma pela outra. E pode, Claro que pode. Ora, você vai ter do lado esquerdo da igualdade, você vai ter seno de alfa sobre seno de beta. Seno de alfa sobre o seno de beta. Beleza? E aqui você tem uma divisão de fração, ó. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Mas não vamos fazer isso não, ó. Vamos logo dividir direto, H com H. Ficou 1 e aqui 1. Agora sim, 1 sobre B dividido por 1 sobre A. Isso vai inverter. Então, você vai pegar o A, vai subir com ele invertido. Então, você tem 1 sobre B multiplicado pelo inverso, que é A sobre 1. Confere ou não confere? Então, olha o que nós temos aqui. Nós temos aqui que o seno de alfa sobre o seno de beta é igual a A sobre B. Muito bem. Se a gente pega o B e troca de lugar com o seno do alfa, olha que legal. Troca de lugar. Olha o que vai ter. Você vai ter B sobre o seno de beta igual a A sobre o seno de alfa. Muito legal, né não, papaizinho? Você acabou de demonstrar a lei dos senos. Ou seja, a lei dos senos diz o quê? Que um lado sobre o seno do ângulo oposto é igual ao outro lado sobre o seno do ângulo oposto. Ou seja, é uma constante. Bom, mas tem uma evolução disso, que a gente não vai fazer a demonstração hoje. Vamos só citar, porque isso faz parte de um outro capítulo, que é a relação dos arcos e ângulos na circunferência. Mas você sabia que o lado sobre o seno do ângulo é igual ao diâmetro da circunferência circunscrita? Olha, papaizinho,
aqui existe uma circunferência, olha, circunscrita. Olha que legal. Você tem aqui uma circunferência circunscrita. Você sabia que, por acaso, a razão entre o lado e o seno do ângulo é igual a 2R? Pois é. Então, eu vou botar como obs, certo? Mas em outra aula a gente vai demonstrar isso. Então, aqui a gente vai ter que A sobre o seno do alfa é igual a 2R. Então, já guarda isso daí, que futuramente a gente vai fazer essa demonstração numa outra aula. Beleza, papazinho? Muito bem. Vamos, então, aplicar isso daqui num exercício. Vou criar aqui um exercíciozinho, certo? Um clássico, inclusive esse clássico já aconteceu na prova do Enem, por exemplo, tá? Então aqui você tem, ó, duas pessoas estão num parque, numa praça. Aqui você tem a pessoa 1, ó que legal. Aqui você tem a pessoa 2. E aqui acima delas, ó que legal. Entre elas e acima tem um balão. Aqui está o balãozinho, certo? Muito bem. Aqui tem um ângulo de 30 graus. Aqui tem um ângulo de 45 graus. Beleza? Beleza. A distância entre a pessoa 2 e o balão é de 200 metros. O que é que ele quer saber, papaizinho? Ele quer saber a distância da pessoa 1 até o balão. Isso aqui que eu vou chamar de x. Então, se a gente quiser aplicar a lei dos senos direto aqui, aplica, ó. Que legal, vê? X, aplicando a lei dos senos. X sobre o seno de 30, ó. X sobre o seno de 30 é igual a 200, ó, sobre o seno de 45 graus. Confere ou não confere? Repara. Olha bem, x sobre, deixa eu botar esse P2 para cá, x sobre, quanto é o seno de 30? Meio, ó, meio. É igual a 200 sobre seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Aí, ó, corta esse 2 com esse, tá bom? Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Racionalizar. Então, aqui você multiplica por raiz de 2 e aqui raiz de 2. Então, olha o que a gente tem. A gente tem que x é igual a 200 raiz de 2 sobre raiz de 2. Raiz de 2 é 2. Então, x é igual a quanto? É igual a 100 raiz de 2. Tranquilo, paizinhos? Então, está aqui uma aplicação direta da lei dos senos. Como eu disse, é um teorema facilitador. Você tem outra maneira de resolver isso, né? Você pode traçar aqui, dividir em dois triângulos retângulos e usar as razões trigonométricas e até mesmo você escutar vozes. Não se esquece, as vozes. Muito bem, é isso aí. Então, finalizamos aqui a lei dos senos. Vamos colocar uma outra aula com a lei dos cossenos. Então, continua acompanhando o nosso canal. Se você gostou, vai lá, se inscreve no canal, deixa o seu curtir, deixa o seu like que vai ajudar o nosso trabalho a continuar. Um abraço, papaizinhos. Boa prova!